Você já ouviu falar sobre o apego seguro? Esse termo tem mais de 70 anos. Ocupa espaço na grade curricular do curso de psicologia, mas ainda é pouco difundido ou não da maneira que merece, infelizmente. Porque se por um tempo acreditou-se que o apego não era tão benéfico assim, alguns pesquisadores já sabiam que ele é fundamental para formar pessoas seguras e autoconfiantes. Para entender mais sobre o assunto, a gente recebe a psicóloga e especialista em apego seguro, Roberta Ineco. Eu sou Ana Martins e esse é mais um Desenvolvendo com Afeto. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu fiquei muito feliz quando você já tinha dito que acompanhava o programa. Eu fui apresentada por seguidores, né? Assim, alguns seguidores me mandaram vídeos seus e disseram: olha que interessante que está acontecendo na sua cidade e você ainda não apareceu lá. Eu falei: então vamos entrar em contato, né? E foi bem interessante que logo você também já respondeu, né? Ótimo. Então, Roberto, explica pra gente o que de fato é o apego seguro. A gente já viveu, né, acho que na nossa geração, aquela questão de que a criança ela não tinha querer, a criança não tinha voz e vez, mas o apego seguro já existe, esse termo já existe há mais de 70 anos. Exatamente. E aí o que a gente vai entender? Sempre existiu o adultocentrismo, onde o mundo virava-se a favor dos adultos. Então a criança ela precisava ser independente, ela precisava ser autônoma para não incomodar os adultos. E elas não tinham um valor tão grande para a sociedade. Então a gente até entende que lá atrás eles entendiam que o cérebro da criança não sentia nem registrava. Então como a gente pensa assim, lá atrás as cirurgias eram feitas sem anestesia, né? Assim, meu Deus do exatamente, céu. porque eles entendiam que a criança nem sentia, nem registrava essas sensações. Ou seja, os adultos iam para uma cirurgia, eles tinham anestesia, eles já sentiam. As crianças é como se não sentissem dor. Exatamente. E aí a gente foi entender que, na verdade, o cérebro ali imaturo, ele está mais sensível e ele está registrando tudo. Porém, são memórias que a gente chama de memórias intrínsecas. São memórias que a gente não vai lembrar. Você não lembra do seu parto, você não lembra ali dos seus primeiros anos de vida, mas é quando a gente, às vezes, chega na terapia e a pessoa fala assim: eu tenho uma sensação ruim, eu tenho uma coisa ruim dentro de mim, mas eu não consigo saber de onde ela vem. Na maioria das vezes, vem desse período. Então, a gente fala que, hoje em dia, os 5 primeiros anos da criança são os 5 primeiros anos mais importantes no que a gente pensa sobre desenvolvimento cerebral. Por isso, o apego seguro é importante. Agora, como é que você promove o apego seguro e, ao mesmo tempo, estimula a independência? Pronto. A gente vai passar primeiro por um primeiro paradigma de que a criança ela não aprende sozinha. Então, a gente fala muito assim: deixa a criança fazer que ela vai aprender sozinha, deixa a criança chorando que ela aprende a dormir sozinha. Não existe isso. A criança não aprende só, então ela depende de um adulto que ensine. Então, o apego seguro, ele vai falar primeiro desse vínculo, né, da relação entre a mãe e o bebê. Então, sempre a gente vai pensar no fortalecimento desse vínculo, digamos assim. E para isso a gente tem 4 P's, que a gente chama os 4 P's do apego seguro. O primeiro é a gente entender que a criança ela precisa de proteção 24 horas, né? Então ela precisa de alguém que proteja, seja contra a negligência, seja contra alguma adversidade do ambiente. Então ela precisa ser protegida. Ela precisa de proximidade, ela precisa de um adulto próximo, principalmente, se puder, o adulto cuidador, que é o adulto primário ali, que é a mãe ou o pai, próximo a ele. Então, proximidade. Terceiro P é a previsibilidade. A criança ela precisa entender mais ou menos como nós adultos respondemos a elas. Então, por exemplo, se a criança chora, eu atendo no momento. Aí a criança chora de novo, eu deixo ela chorando. Aí a criança chora, eu vou dizer: não, vou deixar 5 minutos. Aí depois eu vou deixar 15. Isso causa uma confusão no sistema da criança, que ela não tem essa previsibilidade do adulto cuidador. Isso tem a ver com segurança também? Tudo a ver com segurança. A gente fala muito assim na vida adulta, perdão. Imagina. É importante você vai se arriscar em algum projeto, em alguma mudança, mas você saber que tem para onde voltar. Exatamente. A previsibilidade é mais ou menos isso. Eu vou correr, mas se eu me machucar, eu posso ir para minha mãe. Teria quase todos aí, né? Porque teria a proteção, porque eu entendo que tem um adulto cuidador que eu posso voltar para ele vai me proteger, independente do que eu tenha feito. Tem a questão da proximidade, eu entendo que eu tenho um adulto cuidador que vai me acolher, independente do que aconteça.
e tem a previsibilidade. Por eu saber que quando eu volto, eu não vou levar um carão. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, ah, meu filho não conta nada do que acontece na escola. Mas como é que você recebe seu filho quando seu filho vem contar algo da escola? Ah, mas você já que fez errado, a tia não aguenta você que brigou com o coleguinha. Se você já vai, né, com esse tipo de atitude, você está afastando seu filho. Então, você perde uma oportunidade de ensinar. Porque se a criança vem, lhe traz o problema e você diz, filho, vamos sentar aqui. Né, assim, vamos conversar. Como que foi a sua atitude? Né, assim, como que você vê que você agiu? Como que você sentiu? Como que o coleguinha sentiu? Vamos pensar no colega? Como que a gente poderia ter feito diferente? E aí é que está a diferença entre eu deixar resolver, né, que tem muitos pais que dizem assim, menina, deixa eles resolverem, eles se resolvem. Eles se resolvem à maneira deles. Agora, não é uma maneira elaborada, não é uma maneira cuidada e eles não aprenderam nada, né? Assim, geralmente eles vão ter atrito, vão esquecer do atrito e vão passar a bola para frente. E é a oportunidade que a gente perde de ensinar resiliência. Então, a gente fala que quando a criança não tem um apego seguro, ele não se torna uma criança mais forte, ele se torna uma criança sem resiliência, porque ele não sabe resolver, ele não teve com quem aprender a resolutividade. E o último para a gente não se perder, é o play, que não teve tradução, né, que é o brincar. Então, toda criança, ela precisa do brincar livre, mas ao mesmo tempo acompanhado. E de preferência, se tiver oportunidade na natureza. Né? Então, se a gente conseguir proporcionar esses 4 P's para a criança, a gente vai ter uma criança que vai se tornar um adulto, aí sim, mais seguro, mais resiliente, mais resolutivo nos seus problemas. E não o contrário que a gente pensava antes. A gente que é mãe, que é pai, a nossa intenção é sempre acertar. Se tem um momento, um projeto da vida que a gente não quer errar, é na criação dos Exatamente. filhos. Mas somos humanos também, somos imperfeitos, cometemos erros. A gente muitas vezes é movido pela emoção, pelo estresse, pela pressão do trabalho e tudo mais. Então, são linhas bastante, eu diria que tênues, porque Sim. você falou assim, ah, você vai brigar com seu filho, por isso que ele não vai mais lhe contar. Mas é possível você acolher, ouvir, não brigar no sentido de afastar o seu filho, mas corrigir. Sim. Corrigir e ensinar. E Não aí é? vem uma dúvida muito grande que as pessoas falam para mim, né? Porque a minha especialização enquanto orientadora parental é na educação positiva. Aí na internet rola muita coisa do, educação positiva é mimimi, é permissividade, né? Assim, é para deixar os filhos fazerem tudo. E não é, porque os dois polos, eles são adoecedores. Tanto o autoritarismo é adoecedor, né? Quando a gente quer colocar aquela educação que a gente grita, que a gente briga, que a gente põe de castigo o tempo todo, isso vai adoecer os nossos filhos. Mas também a gente deixar que eles façam tudo é a permissividade. E deixar na permissividade é negligência. Então, é adoecedor do mesmo jeito. Então, não é nem um lado nem o outro. É a gente conseguir sentar com essa criança, como você falou. Eu vou acolher, eu vou escutar, eu vou perceber as sensações, eu vou validar as sensações e depois eu vou vir com a correção. Mas a correção muito mais no sentido do que é que a gente pode fazer diferente do que dar um castigo. Por exemplo, então vai ficar uma semana sem futebol, vai ficar uma semana sem videogame. Isso não ensina, né? Quando a gente acha que isso está ensinando, isso está afastando, porque da próxima vez nosso filho não vai vir falar com a gente. Porque se ele sabe que ele vai perder uma semana de videogame, por que ele vai vir, né, assim, se aconselhar conosco? Ele vai para outro lugar. Então é onde a gente perde esse vínculo do apego seguro. Mas no caso, por exemplo, vou pensar aqui numa hipótese. O filho joga videogame, né, naquele tempo lá que os pais permitem, e aí as notas começam a baixar na escola. Uhum. O apego seguro, o que é que ele diria o que é que seria o conselho para os pais? É tirar o videogame, é diminuir o tempo do videogame, o filho entender como uma punição, ou manter o videogame, mesmo sabendo que aquele passatempo está atrapalhando uma coisa muito séria para o resto da vida dele. Pronto. O que a gente fala, né, assim, que o ideal do ideal do ideal do ideal seria que todos nós tivéssemos passados por orientações parentais antes de termos os nossos filhos, né? Porque se a gente tivesse tido antes, o videogame já não estaria ocupando esse espaço todo. Aí o que a gente precisa pensar? O videogame só ocupou esse espaço porque eu, enquanto mãe, deixei, né? Assim, eu comprei o videogame, eu fui lá e permiti uma certa hora de uso. Se isso está influenciando ali no aprendizado, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso sentar com essa criança e trazer ela para a consciência. Então, a gente vai sentar, filho, eu sei que você queria jogar videogame 12 horas por dia, se você pudesse, porque é diversão. Mas a gente não pode, porque vamos aqui olhar as suas notas.
Se as suas notas estão baixando, é porque a gente está entendendo que você não está dedicando o tempo suficiente aqui. Então, vamos fazer testes? Vamos diminuir um pouco da tela do videogame, você vai estudar um pouco mais e a gente vai testando onde é que a gente chega. Eu vou estar diminuindo o tempo da tela da minha criança, mas eu não vou dizer para ela que você está de castigo porque você não está fazendo o que deve ser feito. É diferente, porque aí eu vou começando a conscientizar essa criança. Porque senão, chegam vários adultos lá na minha clínica, né, por exemplo, para estudar para concurso. Eles não sabem estudar para concurso. Eles não têm a disciplina de sentar, a proatividade, porque ninguém ensinou lá atrás. Então, essa oportunidade da nota baixa com o videogame é a oportunidade que a gente tem de sentar e dizer, filho, tá percebendo? Né? A gente, para conseguir aquilo que a gente quer, a gente tem que ter uma dedicação. Então, vamos começar a balancear aqui. Você pode ter o videogame, mas a gente vai tentar entender quanto tempo de videogame funciona para que as tuas notas estejam bem, né? Você falando aí, Roberta, e eu pensei, não é o que é dito, é a forma como é dito. Sim. Porque, de certa forma, você está diminuindo, né, uma coisa que ele gosta, mas explicando o porquê, e não como uma punição, mas como uma lição, como uma atitude que é responsabilidade dos pais tomar enquanto durante a infância, que vai repercutir lá no futuro. Talvez agora os filhos não entendam, mas lá na frente isso vai fazer todo sentido. E aí outra coisa também, sabe, Ana, que o pessoal diz assim, mas aí quando eu fizer isso, o menino vai começar a dar um escândalo, porque ele não quer deixar de ter o videogame. E vai mesmo, né, assim, porque se a gente for pensar na gente, quando a gente perde algo, a gente também vai se sentir mal. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai acolher a frustração, que aí vem novamente o apego seguro. Filho, eu entendo que você se sente mal quando você perde o videogame, mas eu não posso permitir que o videogame esteja nesse local na sua vida, né? Então, é como você disse, é a forma, não o que se faz, né? E essa questão também que eu quero falar mais. Acho que é porque eu tenho um pré-adolescente em casa, então... Sua idade é mais complicada, né? Não estamos nos 5 anos mais, né? Pronto. Sim. Quando é essa questão de você dizer, na nossa geração era muito isso, deixa que eles se resolvem, deu um problema, eles vão aprender, quem tá certo, quem tá errado. As crianças se entendem, e eu nunca concordei com isso, porque eu penso assim, o ser humano, ele nasce, as pessoas falam, você nasce só, você morre só, mas a gente nasce dependente de outro ser humano, tanto que a gente nasce com pai, com mãe, a gente depende daquela orientação ali, até muitas vezes, por muitos, muitos anos. Então, qual a orientação para os pais nessa questão de deixar os filhos resolverem por si só ou não? Ou quando intervir? Vamos voltar a 2 passos, né? Quando você diz que a gente nasce ali dependente, a gente precisa entender que nós, seres humanos, nós somos mamíferos. E o que são os mamíferos, né? A gente anda em bando. Então, saúde mental quer dizer engajamento. Se você vê um adulto por aí que está dizendo assim, eu vivo só e estou bem, trauma. Né? Assim, não existe um adulto ou uma criança que queira viver só, a não ser que ela já tenha sido machucada. Só um parêntese, esse só é com relação à amizade? A amizade, isolamento social, não é só casamento. Tá. Né, assim, namoro, enfim, não, aí cada um decide por si. Mas o estar só no mundo, aquela pessoa que diz, não, eu me resolvo sozinha, eu vivo sozinha, não preciso de ninguém. Isso a gente já entende que tem ali um traço de trauma, porque a gente nasce para o engajamento social. A saúde mental depende do engajamento social. Então, quando a gente diz que a gente vai dizer para os nossos filhos, se virem, se resolvam com o cérebro imaturo, porque aí é outro dado que as mães precisam, mães e pais, né, e educadores, enfim, precisam entender, é que o cérebro, ele só está pronto aos 26 anos. Né? Então, até lá, a gente ainda está desenvolvendo. Olha só, gente, corte para as redes sociais, viu? Pode repetir, doutora? 26 anos é a idade que a gente está com o cérebro maduro. Quando as pessoas entendem ali que, não, mas meu filho com 8 anos é muito maduro. Não. Se ele amadureceu com 8 anos, ele está se esforçando enormemente para te agradar. Porque ele não deveria, ele não tem. Porque a gente, né, assim, falar rapidinho, a gente começa a desenvolver nosso cérebro de trás para frente. Né? Então, quando a gente nasce, o que tem desenvolvido no nosso cérebro é essa parte aqui de trás, que vai lidar muito com os nossos reflexos, a nossa parte mais instintiva ali. E a gente vai desenvolvendo camada por camada. A última camada a desenvolver é o córtex pré-frontal, que é aqui que a gente vai ter decisões, pensamento abstrato, que a gente vai ter freio inibitório. Então, quando a gente diz assim, meu filho está me manipulando, não está. Ele não tem cérebro para isso.
neurologicamente falando, ele é incapaz de fazer isso. Então, a gente não pode dizer para uma criança que ela vai conseguir pensar abstratamente nas relações sociais que ela tem e tomar boas decisões, a não ser que ela tenha aprendido da gente. Então, é todo o tempo a gente estando ali ao entorno para a gente fazer essa problematização. Filho, mas como você acha que o outro se sentiu? Como você se sentiu? Vamos pensar junto em soluções diferentes para isso. Porque a criança ela não nasce com repertório. Ela não tem repertório para lidar com as situações. Quem vai fazer essa criação, né, de filho, mas e se fizesse isso? Vamos pensar nessa outra possibilidade, somos nós adultos. Que aí é outro problema, porque a gente também só vai ter esse repertório se nós tivermos, né, tido lá na nossa infância quem fez com a gente. E muitos de nós não tivemos. Né? Então, às vezes, quando a gente abandona nossos filhos, é porque a gente também não sabe o que fazer. Né? E também, essa geração, eu posso dizer que as crianças, elas hoje estão em outro patamar na sociedade. Porque até no meu tempo de criança, viu, gente, era assim, silêncio, para de falar que a gente quer ouvir isso aqui, na televisão. A criança não tinha vez, a criança não tinha querer. Era muito comum essa frase, criança lá tem querer, Sim. ela vai fazer o que a gente disser. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a criança é ouvida, a criança é para ser ouvida, Sim. é para ser respeitada. A criança não quer ir para tal lugar. Tudo bem, na nossa época era forçado. Sim, e aí o tudo bem vai depender também, Ana, que é isso que a gente está falando, né? Vai depender ali da qual a necessidade desse lugar, né? Porque, por exemplo, tudo bem não ir para a escola, não está tudo bem. Não, Tudo bem não ir para um médico que ela precisa ir, não está tudo bem. Mas a diferença, a gente vai tentar entender o que é que não está tudo bem para a criança, né? Que aí a gente fala da sociedade voltada para a criança, no sentido de, por exemplo, né? Recente a minha filha passou a não querer ir para a escola, ela amava ir para a escola. Então, assim, já começou a acender um farol ali. Mas peraí, por que ela não está querendo ir para a escola? Ela sempre gostou, ela gosta de estudar, ela não tem problemas. E aí eu fui na escola e a gente começou a identificar algumas questões que a escola já está começando a tratar. Agora ela já voltou a querer ir para a escola. Né? Então, assim, antigamente essas situações elas iam passar despercebidas, porque frescura, né? Assim, criança tá com mimimi, ou vai ver a cor do meu chinelo, né? Era aquela coisa assim. Era Hoje em dia, a gente precisa olhar para isso, porque a gente entende que todo comportamento é uma comunicação. Então, se a criança tem um comportamento ali do não querer, do não conseguir, mudou algum tipo de comportamento, gente, olhem para os seus filhos. Eles não estão fazendo para provocar, eles estão tentando comunicar com o que eles têm. Que bebezinho é o choro, né? Assim, ali, por isso que o bebê chora tanto. Depois, ali, 2 aninhos, começa uma fala ali, mas uma fala meio corporal, né? Então, é aquela fase que o pessoal fala do terrível 2, que a gente entende como maravilhoso 2, porque ele está ganhando um eu ali, mas ele ainda não tem o verbal. E a criança ali, até o seu, que é pré-adolescente, ainda não está conseguindo falar muito de si. Então, é muito pelos comportamentos, é o bater de porta, é o se contrapor a algo, ao se opor a algo que ele está comunicando. E aí a gente chega junto. Filho, você percebeu que mudou? Vamos falar sobre isso? E aí a gente consegue ajudar. Outra questão que eu lembro que mudou muito do nosso tempo de criança para cá é a questão das roupas. Nem as roupas a gente escolhia, né? A gente era muito a mãe que escolhia ou alguém que escolhia. Hoje em dia a gente consegue entrar num acordo e conversar, e mais uma questão. E quando eu falo essa questão da criança ter voz, não é que tudo que ela queira vai ser feito da maneira que ela queira, mas que ela seja compreendida, acolhida e que se chegue a um consenso de maneira amigável, né? Sim. E por que isso é importante, Ana? A gente fala que um dos maiores problemas que a gente tem, nós adultos, nós que vivemos essa outra versão lá atrás, nós chegamos à idade adulta sem autenticidade, sem criatividade, sem autoconfiança, sem autoestima, né? Assim, então, a gente olha para a sociedade hoje, a gente vê isso gritando. E por que isso acontece? Porque ninguém nos escutou lá atrás, né? Porque quando uma criança está querendo vestir uma roupa ali, né, e falar de um estilo de roupa, ela está mostrando uma autenticidade. Aí a gente vai lá e diz, não, você não vai fazer isso não, porque eu escolhi e você vai com essa. E aí a gente começa a minar. Então, ela começa a entender que ela está errada, né? Assim, então, a percepção que ela tem sobre ela mesma está errada. E aí ela começa a se afastar dela mesma. Então, esse é um dos problemas maiores que a gente tem, dos traumas invisíveis que a gente fala, né? Então, quando uma criança... Aí vem novamente, mas a criança vai vestir o que quiser? Não, porque ela não tem dinheiro para ir na loja comprar, né? Assim, então, não é que ela vai vestir o que ela quiser, né?
Mas você vai fazer, aqui é a gaveta das roupas de sair, aqui é a gaveta das roupas de ficar em casa. Se for muito pequenininha, você vai escolher 3 opções, deixa em cima da cama. Olha, você pode ir com uma dessas 3, escolhe ali opções meio diferentes, né? Então, pode ser uma que seja calça, um short e um vestido. Mas ainda assim, é você quem vai dar esse contorno, porque a criança, ela não sabe. Então, não é deixar, é como a gente está falando, se eu deixar tudo na mão da criança, é negligência. Então, isso não é saudável, isso inclusive é crime, né? Você negligenciar emocionalmente uma criança. Então, não é por aí. É você dar um contorno, mas mesmo assim a criança ainda poder ter voz. E mais uma vez, vamos supor que é um casamento, tem que ir uma roupa específica. E a criança vai chorar, eu vou acolher o choro. Às vezes ela vai precisar ir, eu vou ter que dizer, filha, vai, porque não tem outra opção. Sei lá, uma farda da escola. Ela vai com a farda da escola, mas eu vou acolher o choro, a frustração, enfim. Então, eu vou ser presença ainda acolhedora. O principal do apego seguro é isso, eu conseguir ser essa presença que acolhe e valida. E não diz, ô besteira, ô frescura, para com isso, não foi nada. Né? Assim, distrair, né? Se a criança está chorando aqui, eu pego um brinquedinho e mostro, então eu estou distraindo a emoção. É isso que a gente não pode fazer, a gente acolhe e valida. Eu gostei desse, que existe o Terrible 2, e você falou do... É o Maravilhoso 2. Maravilhoso 2. Sim. Gorgeous 2. Eu quero que a gente marque um momento para falar sobre isso, porque sim, é bem interessante. Como é que o apego lida com a birra? Então, pronto. Vamos... Mais uma vez, né? Assim, a birra ela vai acontecer, a gente não vai se livrar da birra. Mesmo que você esteja fazendo tudo muito direitinho, que você tivesse sido orientada desde ali do início, não existe não birra. Por quê? A birra é o primeiro movimento da criança frente à frustração no mundo. Então, como que ela parte de uma relação que é basicamente ela e a mãe, né? Ali até os 2 anos, ela passa muito tempo no colo, ela tem, né, ali todo um movimento ainda de ser muito atendida. Quando ela chega nos 2, ela começa a ter um desenvolvimento neuronal maior, então ela passa a sentir mais. Então, a criança de 2 anos, ela está mais sensível a receber todas as informações do ambiente. Por isso que ela é tão facilmente perturbada. Né? O barulho perturba, o sensório perturba, né? Então eles se incomodam com a roupa, eles não querem o sapato, veste o sapato, não está direito, tira na calça de novo. E a gente acha que tudo isso é frescura. E não é, né? Assim, hoje, por isso que a gente fala que mudou muito, porque a gente conhece muito mais dos processos neurológicos. É porque é filho único, é porque a mãe mima demais, é porque o pai, o avô, a avó, sempre tem um culpado, né? Independente. É como a gente fala, se a criança aos 2 anos não estiver fazendo birra, é porque ela já desistiu de se comunicar. Então, é mais grave ainda. Agradeçam, seus filhos aí estão fazendo birra, dizem, ai meu Deus, graças a Deus, tem saúde mental. Porque se ele for quietinho, é porque ele já desistiu lá atrás de se comunicar com você. Então, é onde a gente já entende que o apego seguro já não existe mais. Porque ele sequer se sente seguro de que ele pode se desregular, que vai existir um adulto ali responsivo que vai corregular essa criança. Porque, mais uma vez, né, a criança ela não se regula sozinha. Então, o apego seguro vai falar disso. A criança vai se desregular, ela não consegue lidar com aquele ambiente, tudo, né, ali ao entorno dela. E o que a gente vai fazer? A gente vai acompanhar. Porque o que a gente entende que vai trazer resiliência para essa criança é o acompanhamento. Então, por exemplo, sua criança está no meio do shopping se debatendo. Se você puder, senta no chão com ela. Né? Assim, senta no chão, conversa. Filha, a mãe está aqui. Deixa, assim, esquece os olhares do entorno que vão estar dizendo assim, a mãe louca que está deixando o menino fazer birra. Se ela for bater em você, você vai segurar a mãozinha. A gente não aceita, a mamãe não bate. Mas aí entra nessa. Se você já bateu nela, esse é um comportamento aceitável, porque ela entende que pode, né? Se você não costuma bater, esse vai ser o discurso. Filha, a gente não tem esse comportamento aqui com a gente, então a mamãe não vai permitir. Então você segura a mãozinha com delicadeza, não é para a gente, né, levar a força. E aí a gente acompanha, vai acolhendo, vai validando. Ah, a mamãe sabe que você queria o brinquedo, mas a mamãe não vai dar. E não é para ceder, que é que a gente está falando, né? Não é isso, a educação positiva não é isso. Você não vai ceder, você vai sustentar, mas você vai acompanhar. E a criança, ela vai acalmando, você vai trazendo para o colo, você vai se oferecendo como corregulação. Respira junto com a mãe, escuta o coração da mãe, bota a mãozinha no coração, olha o seu, olha o da mamãe, o seu está super acelerado, o da mamãe está mais tranquilo, vamos respirar junto. E aí a gente vai acompanhar. Quanto mais a gente for fazendo isso com a criança, ela vai criando repertório. Mas não é da noite para o dia. Porque tem mãe que diz assim, mas eu já fiz algumas vezes e o meu filho não faz.
Digo, gente, a gente para aprender uma coisa adulto, sei lá, aprender a dirigir, né? A gente vai ali, tempão, são 10 aulas de Detran para a gente conseguir ali fazer uma prova e muitas vezes a gente não passa. Então, assim, não é da noite para o dia, porque lembremos sempre, é um cérebro imaturo. O cérebro maduro da relação somos nós, né? Então, Olha nós só. é quem precisamos estar regulados para corregular o pequenininho, né? Gente, que conversa boa, né? Eu tinha mais um bocado de pergunta aqui, mas já me avisaram ali do tempo. Agora a doutora Roberta vai continuar com a gente, viu? Porque a gente tem outros assuntos para falar com ela que vocês vão ver no nosso próximo encontro. Obrigada. Obrigada a pela você, foi um presença. prazer, gente. Obrigada. Eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá!